This shark and his relatives are long-established enemies of man. He is a wicked, unpredictable opponent. Three people were hurt Saturday in another shark attack. Magazine is calling it the summer of the shark. And of course, the question being asked by some is when will it be safe to return to the water? Complicado, né? Porque a visão que a gente tem, né, dos tubarões é totalmente errada, né? Eu vi isso mesmo até quando eu participei do Bio na Rua em 2013, em que a gente foi falar da importância dos tubarões, a gente foi falar da importância deles para o ecossistema no geral, e muitas pessoas assim não sabiam nada, muita gente perguntando mas ele ataca, né? É perigoso, né? E é difícil tirar essa ideia deles porque já está embutida por causa da indústria cinematográfica mesmo. Essa mídia super sensacionalista que criou uma imagem em cima do bicho para ele ser um animal realmente imponente, grande, forte. Então ele é um animal realmente em que muitas pessoas acabam se temendo, mas tem que ser trabalhado, né? Por meio da educação ambiental, desmistificando a ideia do filme Tubarão. Sharks have been here for more than 400 million years. 150 million years before the dinosaurs. When life had just begun on land, there was little oxygen in the atmosphere and only 2 continents. Sharks were shaping this world. Life on Earth evolved from the sea. The first animals were tiny, single-celled organisms that gave rise to algae, coral, and tiny planktonic animals. More invertebrates followed, including squids and mollusks. One of the first vertebrates with jaws, and the only large animal that's remained unchanged for 400 million years, is the shark. New animals to evolve in the ocean have been shaped by their predators, the sharks, giving rise to schooling behavior, camouflage, speed, size, and communication. Sharks control the populations below them, eliminating species that were easy prey and creating new ones. Even though sharks have very few young, and take up to 25 years to reach sexual maturity, they've managed to survive through 5 major extinctions that wiped most life from the planet. They're architects of our world. They're perfect predators that hold the underwater world in balance, the lions and tigers of the seas. The fact is, sharks do not eat people. If they did, I would have been eaten a long time ago. Most sharks have teeth which are ineffective cutting tools and can't effectively remove flesh from something larger than their mouths. Most sharks lack the equipment they'd need to go after large animals like us. They won't bother wasting energy going after something they know they can't eat efficiently. When a shark mistake does happen, the person inevitably ends up back on shore. In most shark attacks, flesh is never removed. Even in the odd case where someone dies, it's usually because of blood loss, not because the shark ate the person. A 12-foot or even a 6-foot fish could do anything it wanted to a human. And they don't. It's
It's a huge testament to shark sensory systems how few people are attacked each year. You wouldn't go for a run next to a pride of lions, but we do this with sharks all the time. There are millions of people entering the water every year in areas where sharks hunt, and very few people are bitten. If they wanted to eat us, they would. For the first time in over 400 million years, sharks were prey. Os tubarões no mundo, infelizmente, vivem uma situação muito crítica, muito drástica. Nós temos aproximadamente 450 espécies de tubarões no mundo, no Brasil na casa de 89, e dessas, mais de 1/3 estão em seríssimo risco de extinção pelas pesquisas. E algumas espécies, infelizmente, são dados insatisfatórios. Então nós acreditamos que a quantidade de espécies ameaçadas seja ainda maior. Um dos grandes problemas dos tubarões é que eles são pescados numa escala industrial, infelizmente, por causa da barbatana de tubarão principalmente, e eles são animais estrategistas para a reprodução, ou seja, eles demoram muito para atingir a maturidade sexual, têm filhotes prole em pequena quantidade, e às vezes a gestação chega a durar 2 anos. Então são animais que eles não têm uma capacidade de reprodução para complementação dos cardumes na mesma proporção que são pescados. Há muito tempo tem uma cultura de extração da barbatana dos tubarões, que é chamada, uma prática bem comum na Ásia, em alguns países asiáticos, como a China, o Japão, e extração das barbatanas, né, um mercado ilegal, em que muitas empresas acabam capturando os tubarões em alto mar, retirando a barbatana na própria embarcação, e depois liberando o charuto, né, que é o corpo do animal sem as barbatanas. Tamanho problema, né, em que é criada a partir do momento em que apenas algumas barbatanas ou uma barbatana mesmo é tirada daquele animal. A partir daquele momento a vida dele acaba. Ele é jogado no mar e muitas vezes morre. Shark fin soup is a symbol of wealth and served as a sign of respect. The soup has been around for centuries, but only in the last 2 decades has it boomed in popularity. The fin is tasteless, adding only texture to a soup flavored with chicken or pork broth. It became a status symbol, served at weddings, banquets, and expensive dinners. A single pound of fin is worth more than $200 US, and the shark fin industry is a billion-dollar juggernaut. Every year, an estimated 30 to 70 million sharks are killed to support a growing worldwide trade in their fins and other products. No país, né, o Brasil, ele é considerado o 10º maior fornecedor de barbatanas para os países asiáticos. Isso contribui muito para a extinção dos tubarões. Tem 67% de tubarões extintos. Mais topos de cadeia oceânica. Então nós podemos dizer que desequilibrar os tubarões, a gente estaria desequilibrando todo o bioma marinho e por consequência todo o nosso planeta. A gente não pode esquecer que nós somos 2/3 de água e que o oxigênio produzido no planeta vem do plâncton, a maior fixação de carbono no planeta vem do plâncton. Então mexeu com os oceanos, a gente mexe com a terra toda, infelizmente. Sharks' presence in the ocean has provided a framework for the populations below them, including phytoplankton, tiny aquatic plants that consume more carbon dioxide than anything else on Earth. Carbon dioxide is the global warming gas, and plankton converts it to oxygen, providing 70% of the oxygen we breathe on land. Without sharks to prey on them, plankton feeders below sharks could grow out of control, consuming the plankton that we depend on for survival. The ocean is the most important ecosystem, regulating climate and feeding much of the planet.
Life on land depends on life in the oceans. I finally realized that it's not just about saving sharks, it's about saving ourselves. No Brasil tem instrução normativa, né, que diz e proíbe a prática do finning, né, a prática ilegal do finning, que é a retirada das barbatanas. E, porém, é complicado, porque por mais que ela esteja vigente, acho que desde 2013, é muito difícil você fiscalizar isso na costa brasileira. A costa brasileira é muito imensa, muito grande e a falha acaba estando aí, né? Em que fica difícil você ter um controle realmente efetivo das embarcações, né? Uma fiscalização ideal. Eu sou um dos cofundadores do projeto Tubarões, que é uma campanha que nasceu no Brasil pela preservação dos tubarões, só que hoje em dia ela é internacional, estando presente em mais de 80 países. Quando o nosso projeto foi fundado, a nossa intenção era ter uma atuação quase que exclusivamente política e jurídica, tanto no Brasil como no exterior. Só que nós encontramos tanta mistificação, tanta falta de conhecimento e informações, mesmo no ambiente acadêmico, jurídico, uma parte política, que nós tivemos que voltar atrás do projeto, começar toda uma campanha de educação ambiental, de conscientização e desmistificação, para aí sim começar o trabalho pelas medidas de mudanças nas nossas linhas de preservação ambiental. Nós continuamos com a luta política. Hoje em dia nós comparecemos às principais subcomissões da ONU, as COPs, as CITES, a CBD, a Comissão de Biodiversidade, e nós estamos começando a ter ouvidos, estamos começando a escutar os nossos apelos sobre a preservação ambiental marinha e principalmente dos tubarões. Então, não está na velocidade que precisava, não está exatamente na direção que a gente queria, mas as mudanças estão acontecendo. Infelizmente, alguns países, como o Brasil, realmente não dão grande preocupação ou interesse na preservação ambiental marinha. Se fala em criação de parques, em proteção das terras, das árvores, mas as águas ainda são deixadas de lado. Mas isso está mudando um pouco. Por exemplo, está acontecendo agora em Brasília, nós tivemos um grande debate sobre a portaria 445, não sei se está todo mundo sabendo, que é da inclusão de espécies ameaçadas de extinção e de criação de regras, né, em que não se quis derrubar essa portaria. E o Tubarões foi a única entidade não governamental brasileira convidada para prestar consultoria sobre o tema, ou seja, participar de um grupo de trabalho sobre esses debates. Então nós estamos inclusive com um porta-voz lá no Ministério do Meio Ambiente defendendo essa causa. Então nós ainda temos problema, mas nunca fomos tão ouvidos como somos ouvidos hoje em dia. Tendo em vista os gráficos apresentados e os dados abaixo, quantos tubarões serão mortos na costa brasileira para que o comércio legal tenha um lucro de 2,4 milhões? Dados que 1 kg de barbatana custa $200, que o peso da barbatana equivale a 5% do peso total do tubarão, que a gente vai usar como o exemplo o tubarão martelo dessa espécie, que pesa 10 kg. Lembrando que esses dados foram retirados de artigos e que 2,4 milhões foi o faturado pelo comércio legal no ano de 2012. Aqui a gente vai supor como se no ano de 2015 mantesse o mesmo lucro. Então, primeira parte dos dados, a gente tem que 1 kg de barbatana vale $200. E aqui a gente tem o gráfico que representa esse dado, ou seja, temos os dólares, que é a variável resposta, em função dos quilos. E para isso para resolver o problema, começar encontrando a equação da reta desse gráfico. Então temos a fórmula que é y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Vamos usar os pares ordenados 1 e 200, 2 e 400. Lembrando que poderiam ser outros pares ordenados. Essa escolha é aleatória. Desde que estejam aqui representados nessa reta, poderíamos escolher outros pares. Então, vamos substituir aqui na fórmula da coeficiente angular, que é y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Substituindo os valores, vamos ter que,
como podem ver, que o coeficiente regular vale 200. Substituindo na fórmula, assim como substituindo o y0 e o x0 pelos mesmos valores que substituímos aqui, vamos ter essa equação aqui, que, resolvendo-a, chegaremos nessa função aqui. Y é igual à função de x, que é igual a 200x. Vamos para a segunda parte do problema, em que temos esses dados, que as barbatanas, representadas por B, do tubarão, representados por T, equivalem a 5% de seu peso, o P, e que a gente vai usar essa espécie de tubarão, que pesa 10 kg, essa que está na foto aqui. E temos que a barbatana equivale a 0,05 de P. Vamos substituir o P por 10 kg. Temos que as barbatanas equivalem a meio quilo do tubarão. Então, ou seja, para um corpo de tubarão morto vai gerar meio quilo de barbatana. E 2 corpos de tubarões mortos vão gerar 1 quilo de barbatana. Ou seja, serão necessários 2 tubarões mortos para se gerar 1 kg de barbatana. E aqui temos o gráfico que representa esses dados. Então, a gente tem os quilos de barbatana em função dos corpos de tubarões mortos. E temos também aqui, da mesma forma como o outro gráfico, uma função crescente. E também, novamente, vamos encontrar a equação da reta. E temos aqui a fórmula, os pares ordenados escolhidos, a substituição dos pares na fórmula do coeficiente angular, o cálculo disso, e geraremos o resultado que m é igual a meio. Substituindo na fórmula, assim como substituir o y0 e o x0, vamos calcular tudo isso e teremos que o y é igual a g de x, que é igual a meio de x. Lembrando que esse g de x poderia ser outra letra também, poderia ser t de x, é só por uma convenção, que usamos g de x para mostrar que trata-se de uma função diferente da f de x. Vamos agora relembrar a pergunta para resolver o problema final. Quantos tubarões serão mortos na costa brasileira para que o comércio legal tenha um lucro de 2,4 milhões? Lembrando que temos essas duas funções. E se a gente olhar bem, o que o problema está perguntando, quantos tubarões serão mortos, está contido nessa função. Mas o lucro, o preço em dólares, né, está contido nessa função. Então, como a gente vai resolver um problema com duas funções diferentes? A gente tem que arranjar um meio de juntar essas duas funções para calcular tudo isso. Qual é essa forma? É a função composta. A função composta, ela vai juntar uma função na outra, ou seja, vai pôr uma função em função da outra. No nosso exemplo, seria f em função de g de x. Relembrando nossas equações, a gente teria que f de g de x é igual a 200 vezes g de x. Vamos lembrar que a gente quer saber a quantidade de tubarões que serão mortos para que o comércio legal fature 2,4 milhões. No caso, 2,4 milhões é o y. O y nada mais é do que o f de g de x. Então, a gente vai substituir por esse valor e colocar ele como 200 vezes g de x. Então, a gente vai ter essa seguinte equação, que 2,4 milhões é igual a 200 vezes meio. Esse meio vem do g de x, que a gente substituiu aqui. Resolvendo a equação, a gente vai ter que serão necessários 24 mil tubarões mortos. E é um número muito alto. Now, we are the top predator, deciding which species we'll use and which we will destroy. I wonder if we've evolved enough to survive as they have. We've only been here for a few million years, and in the last 100 years, we've greatly impacted life in the ocean. But we also have the power to change it for the better. And for us. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna
gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please, bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was hard to me, Lord. Don't you see me? We're not stopping. Said go to the devil.